Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Passando aqui, ó, o Todd chorando. Passando para a gente poder discutir a respeito do capítulo 8 de 2 Coríntios, né? Um capítulo que, contabilizando aí com o próximo capítulo, vai tratar de um assunto que já estava mais ou menos descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, né? Que é o apelo ali para os coríntios doarem generosamente aos irmãos da Judéia, né, que estavam precisando ali de um apoio, tá? É, Além disso, o capítulo 8 vai tratar também, de alguma forma, a respeito da defesa do ministério de Paulo, né? Que ele vem defendendo em toda a carta, né? E também o fato dos coríntios não receberem a graça de Deus em vão, tá? Então, todos esses três assuntos, eles são, de certa forma, trabalhados dentro desse capítulo. Nossa, tá um barulho lá fora tremendo, né? Um monte de criança. A gente vai tentar mesmo assim, né? E o método que Paulo usava para poder arrecadar fundos, arrecadar doações, ele é muito semelhante ao que a gente usa nos dias de hoje, tá bom? Mas é interessante que ele deixa muito claro e ele coloca tudo, todo esse serviço na glorificação a Deus, né? Então a doação propriamente dita, a motivação para você doar, né? Quando ele fala sobre o comitê de arrecadação, né? Pessoas que estariam responsáveis por isso, né? Como os recebedores estariam fazendo isso, e até um certo jogo de culpa, né? Que é muito comum com as mães judias, né? Que é aquele comentário, tipo, para meio que colocar um pouco de culpa, assim, sabe? Para fazer tipo assim, não, tô dando só a minha opinião aqui e tal, mas é pra pessoa parar e refletir e falar, pô, eu tô me sentindo culpado. É muito comum da cultura, tá? Então, tudo isso ele está colocando para a glorificação de Deus. E é interessante, meus queridos, que até o incitar a inveja, num sentido positivo, tá? Não no sentido negativo da palavra, Paulo faz, porque o que acontece? Os coríntios, eles tinham ali como eu posso dizer, uma competição, né, com a região da Macedônia. E aí Paulo vai tocar a respeito disso, né? Ele vai falar lá, por exemplo, ele fala assim, ó, a despeito das provações, e mesmo sendo eles muito pobres, eles têm sido muito mais generosos do que poderiam, e sem reclamações, eles até imploravam e pediam que lhes concedessem o privilégio de doar. Além disso, suas doações não eram causais, mas um ato de devoção ao Senhor. Então eles vão trabalhando desta forma, né? Paulo vai meio que instigando o pessoal de Coríntios, tá? Paulo não está falando mentira, tá? Não é Paulo inventou aqui que os macedônios estão fazendo isso para poder incitar o Coríntios. Não, ele usou a verdade e a verdade acabou sendo um meio de provocação para os coríntios, né? E aí ele dá essa catucada aí no povo de Coríntios, né? E aí ele vai tratar sobre o homem que vai ficar responsável por fazer essa arrecadação, que é Tito, tá? Então ele traz aí Tito como um homem bom, de boas qualidades, né? E também fala ali do potencial dos doadores de Coríntios, né? Então, o que Paulo está falando, na verdade, coloca o dinheiro nas coisas que vocês acreditam. E também eu acredito que isso é um bom exemplo para os dias de hoje, né? Se você sabe que o seu pastor tem dificuldade... Se você sabe que seu pastor tem dificuldade com dinheiro, né? Que você não está vendo o dinheiro que está dentro da igreja indo para algum local que deveria estar indo, não no sentido de administrar, tá? Você não está administrando pelo seu pastor ou igreja, mas no sentido de, poxa vida, a gente tem tanta coisa para melhorar aqui dentro da igreja, tem pessoas passando fome, né? E eu tô vendo meu pastor usando dinheiro de forma inadequada, né? Para uso próprio, para benefício próprio, único exclusivamente. E você não vai colocar dinheiro no lugar onde você não acredita, tá? Então a melhor coisa seria você procurar um outro lugar para você, que você possa colocar as coisas que você acredita em prática dentro daquilo que é a palavra de Deus.
Então, claro, tenha justiça no seu julgamento, né? Porque você também não pode simplesmente falar porque o pastor não está fazendo aquilo que você quer que faça, você simplesmente vai achar que está equivocado, tá? Fala em casos pontuais, onde está explícito que a pessoa está ali para ganhar dinheiro e não para poder cumprir as necessidades do reino de Deus, tá? Bom, agora, a motivação de doação ela é algo que é característico, né, das pessoas que acreditam que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Messias, tá? E a motivação por trás disso, né, a imitação na generosidade, né, de Jesus se dá ao fato de que Jesus era rico, né? A palavra diz que ele vivia na forma de Deus, mas ele se esvazia de tudo isso e ele se torna pobre para que nós possamos ser ricos da graça de Deus. Então a motivação para a doação está nisso. Se o seu Messias, se o seu Senhor, se o seu Mestre, ele foi capaz de deixar a riqueza dele para trás, se fez pobre para que eu e você pudéssemos ser ricos da graça de Deus, né? E eu falo de riqueza, não estou falando de dinheiro. Por que nós não podemos pegar um pouquinho daquilo que Deus nos dá para poder ajudar o próximo? Ou para colocar na obra de Deus, tá? Então você precisa pensar isso, claro, com responsabilidade, tá bom? Com responsabilidade. Deus não quer que você simplesmente tire a comida da casa, da sua casa, dos seus filhos para fazer uma doação, a não ser que ele tenha te mandado fazer, porque ele tem um propósito específico para você, tá bom? Então tenha responsabilidade, porque muita gente hoje entra dentro da igreja e é conduzido a doar não porque está com o desejo no seu coração, ele é conduzido a doar porque ele se sente culpado, tá? Então, pé no freio, você deve doar, o seu coração deve ser sempre grato ao Senhor, mas não seja induzido por palavras emocionais, e sim pelo que o Espírito gere no seu coração, tá bom? Bom, e aí, do versículo 10 até o versículo 15, né? Paulo vai falar, como falei, igual uma mãe judia, né? Ele fala, apenas estou dando a minha opinião, né? Estou apenas me dando uma opinião. Ele fala, isso pode até ser proveitoso. Isso aí foi uma forma dele, da característica judaica, de tipo, olha, acorda, é uma mãe tentando dizer para o filho que, ó, esse é o caminho correto. Mas se você quiser seguir o seu caminho, né? Assim que a mãe às vezes fala, né? É... Agora, um ponto que é muito interessante aqui é o fato de muita gente, pela pobreza às vezes, né? Olha, poxa, eu tenho tão pouco, né? Poxa, eu só posso ofertar 25 centavos, eu só posso ofertar 10 centavos, eu só posso ofertar 5. Às vezes eu nem, não tenho nem o que ofertar e se sente culpada por conta disso, né? Acha que a doação é uma doação inadequada. A gente pode usar lá o exemplo da viúva, né? Que quando Jesus estava no templo e viu essa viúva ofertando, né? A resposta que ele deu aos seus discípulos, mostrando que ela ofertou muito mais do que aquele que colocou mais dinheiro, porque ela deu do pouco que ela tinha, né? Então, isso tem que cair um pouco por terra. E o conceito também por trás disso é que Paulo escreve: aliviar o sofrimento alheio não lhes deve causar nenhuma dificuldade. Ou seja, o pouquinho que você deu, com aquele pouquinho que o outro irmão deu, pode fazer a diferença para uma outra vida. Então você não precisa ficar culpado pela quantidade que você colocou, porque aquele pouquinho trouxe alívio ao sofrimento de uma outra pessoa. Aliás, isso deveria ser um dos princípios maiores dentro da igreja, né? Eu já conversei sobre isso várias vezes com vocês, né? Nós devemos ajudar os nossos irmãos que estão em dificuldade. O problema é que os nossos irmãos que estão em dificuldade muitas vezes começam a se aproveitar daquela situação. E aí você se torna um cartão de crédito daquela pessoa, né? Sempre suprindo as suas necessidades. E nós não vemos a pessoa muitas vezes buscar sair dessa situação, sabe? Então isso é muito ruim, porque chega um momento em que você sente que você está formando uma pessoa, um parasita. Queridos, na minha vida, muitas pessoas passaram na minha vida e muitas delas foram parasitas. Eu ajudo, eu auxilio,
mas aí eu percebo que aquela pessoa às vezes está fazendo uso indevido da minha ajuda. Isso é muito ruim. Isso está destruindo a bondade no coração das pessoas. Muitas das vezes eu me pego, sabe, meio duro em relação a isso por conta disso. Então nós temos que aprender, né, que a vida é difícil, mas que a gente tem que correr atrás para buscar saídas das dificuldades. E sempre contar com o irmão que está próximo por um aperto, não por uma constância. Tá? Isso é muito importante que a gente aprenda, porque senão você acaba fechando as mãos da pessoa para você. Tá? Então, a vida precisa ser vista dessa maneira. Tá bom, irmão? Fazer igual Paulo. Essa é minha opinião. Tá? Não significa que ela seja uma opinião correta. Tá? Bom, e Paulo está ciente, né, da pureza da caridade. Ele mesmo escreve da pureza. Opa, vou tentar pegar aqui o telefone de uma forma que o braço vai doendo com o tempo, né? Então, Paulo tem ciência de que há pureza na obra da caridade, tá? Mas ele sabe que essa pureza ela pode ser de alguma forma ofuscada ou então mascarada pela maneira como a pessoa vai gerir esse fundo que está sendo arrecadado, ou por excesso de custo administrativo, né? Então eu tomo uma decisão de que olha, nós vamos fazer uma coleta para o pessoal na África, né? Beleza. Para eu enviar dinheiro para a África tem custos administrativos. Eu preciso transformar esse dinheiro na moeda de lá, eu vou precisar pagar imposto aqui, talvez tenha que pagar imposto lá, né? Vai ter que ter uma pessoa para poder receber isso lá. Então existem custos administrativos que precisam ser pesados. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu vou daqui para lá, eu vou comprar uma passagem de avião com esse dinheiro para mim, na primeira classe, eu vou pagar um hotel suíte presidencial para mim no local. Então, olha só, você está colocando custos em cima de uma coisa que não é sua e que não era para esse destino. O destino era para outra coisa. Então, quando você às vezes inicia um processo de captar recursos para alguma pessoa, para alguma família, ou por alguma obra da igreja, você tem que ter cuidado, porque você começa, mas pode ser que pessoas comecem a desconfiar da sua conduta, porque começam a ver que você está colocando muitas coisinhas ao derredor. Então, Paulo sabia disso, tá? Ele sabia que isso poderia acontecer, então ele já começa a se prevenir dessa crítica, tá? Mostrando que, né, trazendo confiança para esse comitê, né, de 3 pessoas, né, falando da credencial dessas pessoas, mostrando que a conduta delas era irrepreensível, tá? Mas ele não afasta o propósito principal, né, que é esperar uma reação adequada dos coríntios, tá bom? E aí, queridos, a gente sabe que, infelizmente, por mais que o seu coração esteja puro e você esteja fazendo aquilo que é correto, vão ter pessoas que vão ir contra você, tá? Se você olhar os jornais aí, tem muita gente, muitas histórias de pessoas que não conseguiram ter um comportamento justo, né? E não conseguiram garantir aí, de certa forma, que outras pessoas pudessem enxergar justiça nelas, no comportamento delas, né? Então, às vezes a pessoa começa, e tem muito isso na internet, a pessoa usa a doença do parente, aí faz vaquinha e as pessoas dão a doação, mas aquela pessoa vai lá, não consegue ter um comportamento justo, até destina uma parte para aquela pessoa, mas sempre fica com no bolso às vezes, tá? Então, para isso, segundo 1 Tessalonicenses, na verdade, capítulo 5, ela vai nos dar uma orientação, né? Que seria: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, que essa lição possa ficar para a gente e que nós possamos aprender um pouco mais com 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, tá? E entender que o Senhor Jesus e o nosso Deus, ele não precisa de templos luxuosos, ele não precisa de megas estruturas. O que ele precisa é que você estenda os braços para aquele que está mais próximo de você. Se cada um que tem condição cuidasse de uma família, ajudasse a cuidar de uma família, o mundo não estaria do jeito que está, né?
Então, que adianta uma mega igreja com uma mega estrutura, cheia de pessoas passando fome, e as pessoas muitas vezes que estão dentro da igreja nem sabem que seus irmãos estão passando fome. Então, a gente precisa dar atenção a isso, né? Que o Espírito possa fazer essas obras no nosso coração. Eu desejo a bênção de Deus sobre a sua vida. E nós nos vemos no capítulo 9. Estamos caminhando rápido para o final de 2 Coríntios. Em breve vamos para Timóteo 1, Timóteo 2. E aí o bicho vai pegar, né? Literalmente. Hebreus e Apocalipse. Né? São dois estudos bastante extensos, de bastante conteúdo. Mas eu conto com você aqui, tá bom? Deus abençoe.